Olá! Nesta segunda aula do nosso curso de Introdução à Teoria do Nó Temporal, a TNT, iremos tratar das diferentes interpretações do tempo dada pelas principais teorias da física moderna. Não se trata de um problema trivial, e vem sendo um verdadeiro nó na cabeça dos físicos teóricos há décadas. Vejamos então o que vem a ser o chamado o problema do tempo. Boa aula! Quando olhamos para a física moderna, percebemos logo uma tensão. As duas maiores teorias, a relatividade geral e a mecânica quântica, parecem falar de universos diferentes. E o ponto de maior atrito entre elas é justamente o tempo. Na relatividade geral, o tempo não é uma linha absoluta. Ele faz parte de uma tapeçaria quadridimensional chamada espaço-tempo. Ali, espaço e tempo estão entrelaçados, curvando-se juntos sob a influência da energia e do momento. O tempo é algo local, relativo, que depende do ponto de vista do observador. E mais, matematicamente, passado e futuro podem até ser tratados de modo simétrico. Já na mecânica quântica, o tempo ocupa outro papel. Ele não se mistura com o espaço, não é afetado pela matéria, não se curva. É um pano de fundo imóvel, homogêneo, contínuo. Os estados quânticos evoluem em relação a ele, mas o tempo em si nunca responde ao que acontece dentro do sistema. É como um relógio absoluto, que marca a cena sem jamais fazer parte dela. Essa diferença profunda, tempo relativo em uma teoria, tempo absoluto na outra, é o que sustenta o chamado problema do tempo. Um impasse que permanece até hoje, desafiando qualquer tentativa de unificação. Essa divergência entre as duas maiores teorias da física não é detalhe técnico. É um abismo conceitual. De um lado, a relatividade geral nos mostra um tempo elástico, inseparável do espaço, capaz de se dilatar e contrair, de se curvar diante da presença de energia. De outro, a mecânica quântica nos obriga a lidar com um tempo rígido, absoluto, que corre igual para todos os sistemas, sem nunca ser afetado por nada. Como conciliar esses dois retratos? Se seguimos a relatividade, o tempo é relativo e dinâmico. Se seguimos a quântica, o tempo é absoluto e fixo. Não há ponte fácil entre essas visões. É esse impasse que os físicos chamam de problema do tempo. Um dilema que atravessa décadas de pesquisa e que mostra, no fundo, que talvez estejamos olhando para o problema a partir do ângulo errado. E é justamente aí que a teoria do nó temporal propõe uma saída. Em vez de tentar escolher entre o tempo da relatividade e o tempo da quântica, a TNT sugere que ambos são projeções. Projeções diferentes de uma mesma base mais profunda. Uma rede de nós temporais, não local, que organiza e sustenta o real. Nessa perspectiva, o tempo da relatividade e o tempo da quântica deixam de ser rivais. Eles se tornam regimes distintos de projeção de uma estrutura única. E é essa mudança de foco, do tempo como pano de fundo para o tempo como fundamento relacional, que abre caminho para reconciliar o que parecia inconciliável. Assim, o problema do tempo não é um beco sem saída. É uma pista, um sinal de que precisamos revisar nossas premissas mais básicas. E a TNT se apresenta como essa revisão, recolocando o tempo no centro, não como variável subordinada, mas como a própria estrutura primária da realidade. Na história da ciência, o tempo sempre foi um mistério. Para Newton era absoluto, um fluxo invisível, externo, que corria indiferente aos acontecimentos. Para Einstein, uniu-se ao espaço e tornou-se maleável, dobrando-se diante da matéria e da energia. Já na mecânica quântica, o tempo sequer possui um operador.
É apenas um parâmetro externo colocado nas equações, sem explicação sobre sua natureza. Em todos esses casos, o tempo foi descrito nos efeitos que produz, mas nunca foi definido em si mesmo. A teoria do nó temporal rompe esse silêncio. Ela afirma que o tempo não é um pano de fundo, nem uma linha que é simplesmente puxada para o futuro por uma engrenagem invisível. O tempo fundamental, que chamaremos de tau, representado por sua correspondente letra grega, é uma rede de conexões não locais, onde cada nó é uma condensação de temporalidade. É dessa rede que emergem o espaço, o tempo que conhecemos, a matéria, a energia e até a consciência, como veremos nas aulas mais avançadas. O tempo linear que experimentamos e que parece fluir sempre e continuamente, do passado para o futuro, é apenas uma projeção estável da rede quando ela alcança a coerência entre seus nós. A TNT descreve essa rede por meio de uma equação de modulação capaz de mostrar como os nós temporais se ajustam, se reorganizam e se reconfiguram em ciclos de coerência, colapso e estabilidade. Quando a rede se estabiliza, surge o espaço-tempo da relatividade, com suas leis geométricas. Quando a rede entra em regimes críticos, emergem as descontinuidades da mecânica quântica. Com a TNT, temos um modelo físico que mostra como as grandes teorias não são fundamentos últimos, mas projeções de uma camada mais profunda, o tempo fundamental. E essa proposta não se limita ao campo físico e filosófico. Ela abre novos horizontes experimentais. Por exemplo, na cosmologia, onde as instabilidades da rede podem explicar a expansão acelerada do universo. E na física quântica, onde a não localidade se revela como expressão natural das conexões temporais e explica, de forma simples e elegante, o fenômeno do emaranhamento. A TNT nos convida a reinterpretar fenômenos conhecidos e a explorar novas possibilidades de observação. De fato, temos pela primeira vez uma teoria que ousa dizer o que o tempo realmente é. É o fundamento do que chamamos de realidade. Compreender isso é mais do que fazer ciência. É abrir uma nova visão conceitualmente expandida sobre a vida, a consciência e o próprio lugar do ser humano no universo. O tempo que vivemos, o tempo linear que os relógios medem e que percebemos como um fluxo do passado ao futuro, é uma projeção, isto é um efeito que emerge quando a rede de conexões temporais alcança estabilidade suficiente para organizar sua coerência em sequência contínua. Esse estado estável é o que torna possível a experiência da flecha do tempo, que sinaliza a sucessão de acontecimentos que nos é tão familiar. Mas esse tempo, afirma a TNT, é derivado, não é a essência, mas apenas a forma projetada de algo mais profundo. A história da física, como vimos, mostra a confusão resultante da ausência de uma definição clara. Na mecânica quântica, o tempo é apenas um parâmetro externo, invisível, que não interage com nada. Na relatividade, é uma dimensão maleável, que se curva diante da matéria e da energia. Na termodinâmica, é irreversível, marcado pela entropia. Três descrições que, lado a lado, parecem contraditórias. A teoria do nó temporal resolve essa tensão ao afirmar pela primeira vez o que o tempo é em sua essência, uma rede não local de conexões dinâmicas. Essa rede é descrita matematicamente por uma equação de modulação, que especifica como as conexões variam, se reorganizam e alcançam diferentes graus de estabilidade. Dentro dessa rede, o termo nó temporal não é uma metáfora. Ele designa com precisão uma zona de densidade de conexões. Em linguagem matemática, cada nó é uma condensação topológica representada por operadores de coerência que descrevem como as conexões se entrelaçam e modulam seus estados.
Esses nós não são partículas nem entidades espaciais. São estruturas relacionais bem definidas, representadas em termos formais, que sustentam a rede como um todo. É da dinâmica desses nós que surgem, por projeção, o espaço tridimensional, as leis físicas, a matéria, a energia e até a consciência. Quanto à natureza da rede, ela é discreta nos nós, mas contínua nas conexões. Os nós formam unidades discretas de condensação temporal, enquanto as conexões constituem um campo não local contínuo que garante a plasticidade da rede. Esse caráter híbrido explica por que a TNT pode, de um lado, sustentar a granularidade observada nos fenômenos quânticos e, de outro, dar conta da continuidade e regularidade que caracterizam os fenômenos clássicos e cosmológicos. O impacto dessa formulação é significativo. O tempo linear deixa de ser visto como absoluto ou misterioso e passa a ser entendido como o efeito projetado de uma rede temporal fundamental, rigorosamente representada. A TNT não se apoia em metáforas ou misticismos, mas em um modelo físico-matemático que unifica as descrições aparentemente incompatíveis da física moderna. Pela primeira vez, temos um formalismo que afirma o que o tempo é, resolve suas contradições conceituais e mostra como, a partir dele, toda a realidade pode emergir. Se você nos acompanhou até aqui, então inscreva-se no canal Física, a realidade projetada, e venha explorar a teoria do nó temporal com a gente. A cada vídeo, prometemos complicar um pouco menos a realidade, ou pelo menos dar boas pistas de como ela se organiza. Deixe nos comentários de onde você nos acompanha e qual sua formação. Até breve! Pela primeira vez, temos um formalismo que afirma o que o tempo é, resolve suas contradições conceituais e mostra como, a partir dele, toda a realidade pode emergir.